Bom dia, bom dia para o nosso bom Deus, bom dia para todos nós. Estamos aqui, meus amigos, para mais um Evangelho segundo o Espiritismo. Que felicidade estarmos juntos, espíritos encarnados e desencarnados, com um só objetivo: nos transformar através dos conhecimentos de Jesus. Então, meus amigos, procuremos uma posição agradável, seja deitado ou sentado. Vamos fechar os nossos olhos físicos e deixar que os olhos espirituais visualize uma luz que nos envolve. Vamos visualizar neste momento um rio, uma cachoeira, e vamos sentar à beira desse rio e vamos ficar sentindo esta energia que nos envolve, penetra a nossa alma, e vamos agradecer a Deus porque estamos aqui, porque estamos vivos, mais um dia passando por uma prova, uma expiação, o final de semana chegando, que seja de paz, de amor, de tranquilidade e de muita proteção de Deus para cada um de nós, para a nossa família, nossos entes queridos. Então, mais uma vez, ouvindo esta melodia, inspire e respire profundamente. Deixe os problemas lá fora. Ouça apenas o barulho da natureza, os pássaros. E vamos conversar com Deus. A primeira mensagem de hoje, do livro Otimismo Todo Dia, de Lorival Lopes, é a de número 203. Ela diz o seguinte: a irritação não resolve. Use de serenidade no trato de um problema. Analise as suas facetas e acredite sinceramente numa solução a ser encontrada, de uma ou de outra maneira. Mesmo nos mais confusos e aterrorizantes, a calma é um abridor que mostra a intimidade e os pontos chaves. A irritação e mesmo o desprezo e o pouco caso complicam-nos e deixam um gosto amargo de revolta. Fique, pois, tranquilo diante dos problemas. Confie na sua inteligência e capacidade, e eles se desfarão inteiramente. É sobre a água calma que o barco leva o peso. É isso aí, meus amigos.
Sabemos que somos espíritos passando por tribulações. E às vezes nos irritamos por besteiras. Mas é como a mensagem diz, isso não resolve. Precisamos procurar um local tranquilo, respirar e deixar as coisas passarem, porque tudo passa. Bom, vamos para o capítulo de hoje do Evangelho segundo o Espiritismo. É o capítulo 18. Muitos são chamados e poucos os escolhidos. O item que a espiritualidade nos mostrou hoje, porque o Evangelho, meus amigos, ele é aberto aleatoriamente. Nós deixamos a espiritualidade nos guiar. Então, o item de hoje é o primeiro, parábola da festa de núpcia. Jesus, falando ainda em parábolas, disse: o reino dos céus é semelhante a um rei que, querendo fazer uma festa para o casamento de seu filho, enviou seus servidores para que chamasse os convidados para as bodas, mas eles se recusaram a vir. O rei então enviou outros servidores com o seguinte recado aos convidados: digam a eles que já preparei meu banquete. Mandei matar meus bois e todos os animais que tinham engordado. Tudo já está pronto. Digam a eles que venham para as festividades. Porém, os convidados desprezaram novamente o convite e se foram, uns para suas casas de campo, outros para os seus negócios. Outros, após terem insultado os servidores do rei, ainda os mataram. O rei, após saber o que aconteceu, ficou muito furioso e enviou seus soldados, matando os assassinos e queimando suas cidades. Então o rei disse a seus servidores: as festividades estão prontas, mas os que foram convidados não eram dignos de participar. Vão pelas encruzilhadas e convidem para os festejos todos aqueles que encontrarem. Os servidores do rei foram, então, para as ruas e convidaram todos que encontraram, todos que encontravam, bons e maus, e a sala do banquete de núpcia ficou repleta de pessoas. Em seguida, o rei entrou na sala para ver os que estavam à mesa. E percebendo um homem que não estava com a roupa nupcial, lhe disse: meu amigo, como entrou aqui sem ter a roupa nupcial? E o homem permaneceu em silêncio. Então o rei disse a seus servidores: antem as mãos e os pés e lancem esse homem nas trevas exteriores, onde haverá pranto e ranger de dentes. Pois muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Essa passagem está em Mateus, capítulo 22, versículo de 1 a 14. Que assim seja. Meus amigos,
Precisamos refletir muito e entender essa passagem do Evangelho. Quem não gosta de ir a uma festa, não é verdade? Principalmente se for uma festa de casamento. É um momento que nos traduz e celebra a felicidade. Os noivos, eles estão ali juntos, numa maior felicidade, celebrando votos de união e de paz, fazendo promessas de um amor incondicional um ao outro e também de lealdade. Eles estão ali, meus amigos, firmando um compromisso perante Deus e a sociedade. E nós, espíritos encarnados, nós firmamos um compromisso com Deus antes de reencarnarmos. Que nós aceitamos as suas leis divinas. Todos nós fazemos, antes de reencarnarmos, uma programação de reencarnação. E aceitamos isso. E através do nosso livre-arbítrio, nós aceitamos passar por tribulações, por sofrimentos. E Jesus, através do compromisso que ele fez com Deus, ele também fez conosco. Jesus prometeu que nunca nos deixaríamos sozinhos. Sempre estaria conosco. Aí a gente faz essa programação, mas infelizmente, todos os nossos votos de lealdade a Deus, nós esquecemos. Nós esquecemos quando nós adentramos no corpo físico. E aquela roupa maravilhosa que nós usávamos quando encarnamos pela primeira vez, porque Deus fez todos os espíritos simples e ignorantes, ou seja, não tinha vícios. Então aquela roupa linda que antes nós estávamos vestidos, quando a gente adentra ao corpo físico, a gente começa a ter conhecimentos, começa a ficar sujando essa roupa. A gente suja a nossa roupa de vícios, de más tendências, como orgulho, ambição, egoísmo. Nós passamos a dar mais prioridades às coisas desse mundo. Nós esquecemos os nossos votos de união com Deus, com Jesus. Esquecemos também que um dia nós teremos que retornar para a nossa casa, que é o mundo espiritual. E o que nós podemos fazer para limpar essa roupa antes da gente retornar para a nossa verdadeira morada? Bom, segundo a doutrina que a gente estuda, que é o Espiritismo, essa doutrina tão abençoada, segundo ela, através dos espíritos que vêm nos auxiliar com mensagens, eles nos ensinam que nós precisamos purificar a nossa alma. E essa purificação, ela não é feita com um ritual físico.
mas de transformação interior e elevação moral. A gente precisa abandonar velhos hábitos, praticar sempre o bem, fazendo a caridade conosco primeiro e com o próximo. Nós precisamos dar mais atenção às nossas virtudes que nós precisamos conquistar. E temos que deixar os nossos sentimentos inferiores de lado. Ah, isso é fácil? Não, não é fácil. Mas não é difícil. A gente consegue. Só vai exigir um pouco mais de esforço, de renúncias. E nós precisamos fazer isso urgente, enquanto estamos aqui, encarnados, vestindo essa roupagem física. Porque na hora do nosso desenlace, o nosso espírito ele precisa estar mais leve e suave, meus amigos. Somente dessa maneira, o nosso espírito penetra na vida espiritual com mais lucidez. Então, esse trabalho, ele é individual. Ele só depende de nós, do nosso livre-arbítrio. Só depende de nós chegarmos melhor do que saímos. O que nós precisamos levar em nossa malinha a conquista das grandes virtudes. E quais são elas? Quais são? O amor, a compaixão, o perdão, a honestidade e a sabedoria. E tudo isso que a gente conquistar aqui, essas virtudes maravilhosas, elas não se perdem com o corpo físico. Nós não podemos deixar retornar para casa com a nossa roupa suja, levando as nossas más tendências, o ódio, o rancor. A gente precisa estar bem. Caso contrário, iremos passar, como disse Jesus, passar não, nós seremos lançados para as trevas exteriores, onde haverá prantos e ranger de dentes. Ou seja, a gente já sofre aqui no mundo físico e vamos sofrer 10 vezes mais lá. Então essas escolhas só dependem de nós. Vamos ficar mais com os olhos espirituais abertos, para que a gente possa ver, ouvir e sentir o nosso coração se transformando. Vamos deixar o nosso perispírito perfeito, como ele foi criado. Então, Deus, olhe qual é o nosso tema principal de hoje. Muitos são chamados e poucos escolhidos. Deus, ele está sempre nos chamando para o seu reino. Reino de paz, de misericórdia. Mas o nosso orgulho, o nosso egoísmo, a nossa correria do dia a dia, não nos deixa perceber que ele está sempre ali, batendo na nossa porta todos os dias. Então, meus amigos, todos nós somos convidados para a festa do Senhor.
vamos nos preparar. Porque no dia que ele bater na porta para nos levar, a gente precisa estar com esta roupa limpa, purificada. Que possamos ter sabedoria para entender tudo isso. E que Deus nos dê força, coragem, aumente a nossa fé e a nossa resignação. Neste momento, vamos todos juntos agradecer a Deus por mais um ensinamento. A Jesus, porque veio estar conosco e sempre está conosco. Por ter nos ensinado tantas coisas, mas até agora nem todos conseguem compreender. Então que a gente possa abrir mais o nosso coração, a nossa alma, o nosso espírito, para que a gente possa receber essas bênçãos de Deus. E juntos agora, em sintonia, lá na beira daquele rio, daquele riacho, vamos nos dar as mãos e elevar o nosso pensamento a Deus, pedindo paz pela humanidade. Vamos pedir a Deus que Ele aumente a nossa fé e que a gente possa crescer cada vez mais, moralmente, intelectualmente, até que a gente já cresceu um pouco, mas moralmente e espiritualmente estamos a desejar que o Senhor nos ajude, hoje e sempre. A reflexão final de hoje, ela diz o seguinte: hoje vamos ter mais um presente, mais um dia de presente, para podermos viver nossas vidas. Escrever uma página bonita, a ser vista, admirada, produtiva nas nossas vidas e das pessoas que compartilham conosco este dia. Que tenhamos palavras e sentimentos de amor, de alegria, que elevem as pessoas, que incentivem a vida, a união e a paz. Que sejamos trabalhadores da luz, examinando os ensinamentos do Cristo, não para nos esconder das nossas fraquezas, mas para com coragem criarmos cura no combate dos nossos erros e quedas. Não é sobre os outros, mas primeiro sobre nós. Para que a luz que possamos nos transformar seja mais do que palavras para ajudar a iluminar caminhos, eliminando de nossas vidas o mal da escuridão propagada pelas ilusões das fantasias, das seduções, das mentiras semeadas. Amar o próximo como a si mesmo não permite desprezo, desamor, indiferença e ódio contra nada e ninguém. Para curar o mundo, começa na cura de nós mesmos. Imaginemos Jesus abraçando a todos os mestres do amor, mas nunca com os que pregam desamor. Muita paz e muita luz para todos nós. Que tenhamos um final de semana abençoado. E na segunda-feira estaremos aqui, juntos, para mais um Evangelho segundo o Espiritismo. Fiquem com Deus. Que assim seja, assim é, e assim será. Graças a Deus.